Olá, Shalom de Cristo para você. Eu sou o apóstolo Miqueias Castreze e você está aqui acompanhando essa transmissão ao vivo, mais um Palavra de Poder misturado com uma aula aqui da Escola Apostólica e Profética Hineni. Hineni, que é uma expressão do hebraico que quer dizer eis-me aqui. Hoje eu quero falar com você exatamente sobre esse tema. Nós precisamos ser pessoas convictas que somos de Cristo, pessoas convictas que o Eterno está sobre nós, que o Eterno é o nosso Deus e que Yeshua HaMashiach é o Filho, e o Filho desceu na terra para que eu e você pudéssemos ser salvos de toda a maldição e de todo o pecado que entrou no mundo. Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o Senhor, veio e aboliu todo esse pecado, toda essa sujeira. Eu quero desde já convidar você a estar acessando o site evangelhodepoder.com.br, sempre lembrando que nós temos aí um ministério estruturado e a nossa igreja local está disponível para que você possa receber mais e mais de Deus, para que você possa, de fato, aparecer mais com Cristo e ser igual àquilo que o Mestre nos chama como verdade, que é ser filho, né? Nós precisamos ser filhos de Deus, porque quando somos filhos, é aí que nós estamos verdadeiramente cumprindo a grande comissão. Jesus nos chamou para uma grande comissão, para um trabalho evangelístico, missionário, apostólico, assim como a igreja primitiva. E hoje eu estou falando aqui nessa aula aqui da Escola Apostólica sobre convicções cristãs. Vamos lá, eu quero ler com você 1 João, livro de 1 João, capítulo de número 3 e o verso de número 1 a 3, como você vê na tela, que diz assim: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Olha quem tem concedido: o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. O Pai, ele liberou uma gama, uma dimensão de amor tamanha que aqueles que não mereceriam nada são considerados agora filhos de Deus. Não mais criatura, não mais aquele que foi imagem e semelhança apenas, mas aquele que se tornou filho. Então, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por esta razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Olha que revelação maravilhosa. Quando Ele se manifestar, veremos como Ele verdadeiramente é. O Pai nos fez filho e quando Ele se manifestar em glória e quando nós, como filhos, fomos arrebatados como igreja, nós o veremos assim como o Pai verdadeiramente é. Que tremendo isso. Versículo 3: E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Verso 4: Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Olha que tremendo esta revelação que está aqui na palavra de Deus. Coisa maravilhosa, poderosa, que o Eterno deixou aqui na tua palavra.
Mas vamos lá, qual é a primeira convicção que você como cristão, você como filho, deve ter? A primeira convicção que você deve ter é exatamente o fato de que o mundo te aborrece. Ou seja, a presença da glória de Deus, a presença da revelação de Deus na nossa vida faz com que haja separação eterna de luz e trevas. A comunhão que nós temos com Cristo faz com que o mundo seja aborrecido com a presença de Deus revelada em nós, porque nós saímos do mundo, não somos mais criaturas, mas somos agora filhos de Deus. Quando você está como filho de Deus, há uma grande diferença, porque a glória, ela não apenas está fora de você, mas a glória de Deus agora está dentro de você. E por ter a glória dentro de você, por ter o Espírito habitando dentro de você, o mundo se aborrece, porque a luz que está em nós denuncia toda a treva. Toda a luz que nós recebemos quando somos infiltrados ou enxertados, é melhor a expressão. Quando nós somos enxertados no Pai, a luz que nós recebemos do Pai denuncia todas as trevas que há no mundo e por onde quer que nós passamos. Por isso, a primeira convicção cristã que você precisa ter é que você, por causa da luz de Deus, vai aborrecer todo lugar aonde você passar. Todo lugar aonde você passar, a luz denunciará as trevas e as trevas serão aborrecidas. Essa é a primeira convicção que você precisa ter, e você pode ler lá depois João 15, de 18 a 19, lembrando que nosso texto base é 1 João, primeira carta de João, capítulo 3, versos de 1 a 3, verso 14, verso 24, que leremos em breve. Segunda convicção cristã que você precisa ter para assumir a sua paternidade de Deus é que você se tornou filho por adoção. O que é se tornar filho por adoção? Se tornar filho por adoção é você se permitir ter um pai. Muitas pessoas são adotadas aqui, muitas pessoas que tiveram aí a triste realidade, muitas vezes, de ter os pais, de ter sido abandonado pelos pais, ou até mesmo de ter nascido sem saber a sua origem biológica. Elas são adotadas, e essas pessoas, elas precisam passar por um processo de libertação e cura, porque muitas vezes isso faz com que a pessoa não aceite a adoção, não aceite o amor daqueles que se tornaram filhos por adoção. Muitas pessoas que são adotadas por causa do abandono de pais biológicos, elas precisam passar por cura e libertação, justamente porque no mundo espiritual, quando você é rejeitado, os demônios, eles requerem esta adoção. Mas Cristo, ele literalmente nos adotou. Você pode ler depois Filipenses 2,15 e Romanos 8:14 a 17 e Efésios 2:19, e você vai entender melhor a questão da adoção de Cristo, o fato do eterno de Cristo nos adotar como filhos. Nós somos adotados, nós nos tornamos filhos por adoção. Aquilo que o mundo rejeitou, aquilo que nós fomos rejeitados no mundo espiritual, Jesus, Yeshua HaMashiach, por causa do pecado que entrou no mundo, e Yeshua, ele veio, Jesus Cristo, o Senhor, veio e nos adotou novamente, nos fez filhos. E esta é uma das convicções que nós precisamos ter, é deixar e permitir que Cristo seja o nosso Pai, é permitir que Cristo nos adote verdadeiramente, é permitir que Cristo possa ser de fato nosso Pai. Um pai
ele jamais dá pedra, como diz a Bíblia, ele jamais dá pedra quando um filho pede pão. E ele jamais deixa de amar um filho. Porém, nós precisamos permitir ser adotados por Cristo. E por quê? Porque nos tornamos filhos por adoção. Olha o que diz o verso de número 2, 1 João 3, 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser, sabendo que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Ou seja, quando você se permite ser filho de Deus, ser adotado, ser considerado filho por adoção, muitas coisas gigantes vão se transformar na sua vida, porque esta é o objetivo. Eu não quero delongar as aulas aqui, então eu quero que você depois medite em Filipenses 2:15, Romanos 8:14 a 17 e Efésios 2:19, falando ainda sobre a convicção de se tornar filho de Deus. Terceira convicção cristã que você precisa ter é que você é igual a Jesus. Quando o Eterno fez o homem no barro, ele, lá em Gênesis, soprou sobre nós o fôlego de vida, soprou o Espírito, soprou a alma e nos fez ser viventes. É nesta hora que, de apenas barro, nós nos tornamos seres espirituais com uma alma, com um corpo que possui uma alma e não apenas um corpo que nada muda, né? Um corpo que não tem sentimento, que não tem o Espírito. Nesta hora, ele soprou sobre nós a alma e soprou sobre nós o Espírito, lá em Gênesis capítulo 2, verso de número 7, quando ele diz que soprou sobre a narina de Adão, e assim nos tornou seres viventes. E dessa forma, ele nos tornou iguais a ele. Ele nos tornou e deu uma fagulha do Espírito dele. É por isso que o pecado tenta de toda e qualquer forma tirar você da conexão espiritual com Deus, para que você não veja e não saiba de fato quem é Cristo em você. Terceira convicção cristã é que você é igual a Cristo, porque dentro de você há o Espírito. Ele nos tornou filho, ele deu aquilo que está na essência dele, e justamente pela essência dele é que grandes coisas acontecem e acontecerão na sua vida, em nome de Jesus. Depois você, por favor, estude mais Filipenses 3, capítulo 21 e 1 Coríntios 15, 49. Quarta convicção cristã é que você verá Jesus em breve. Veremos Cristo como ele é. Olha o verso 2 aqui. Eu quero me ater aqui nesta carta de João, para não se estender a aula. Olha, ele diz: saberemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele verdadeiramente é. Ou seja, assim como Cristo é, assim como a expressão no mundo espiritual de Cristo, é assim que nós seremos, é assim que nós veremos. Quando você sabe de fato que você verá a Cristo, nada pode impedir você de prosseguir na sua vida com Deus. Quando você de fato sabe que Cristo e o Eterno, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, você verá a imagem dele, você em hipótese alguma desespera, em hipótese alguma dá lado à carnalidade, em hipótese alguma dá lado às suas vontades humanas, porque você sabe que você verá Cristo como ele é. Isso, você precisa ter essa convicção cristã para que você de fato não caia e não se perca aí nas vontades erradas. Então, o mundo te aborrece, você se tornou filho, você é igual a Jesus, você verá Jesus em breve. E quinta convicção cristã, para continuar aqui até a sétima, é santificação diária. Você precisa entender que sem santificação ninguém verá Deus.
O verso 3, aqui de 1 João 3, diz assim: e assim mesmo se purifica de todo o que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Assim como Cristo, o eterno Yeshua, é puro, desta mesma forma você precisa ser, você precisa buscar, você precisa ter um comportamento para que Deus possa encontrar em você uma legalidade espiritual para você estar na glória dele. Jesus pede que nos santifiquemos cada dia em nome dele, nos santifiquemos por causa da glória dele, nos santifiquemos por causa do nome dele, nos santifiquemos para que nós sejamos como ele foi aqui na terra. É possível viver uma vida em santificação, aliás, é preciso viver uma vida em santificação eterna. Você pode ler lá versículo 3 aqui de 1 João 3 e Apocalipse 22, 14. Sem santificação diária, nenhum de nós conseguiremos enxergar, nenhum de nós conseguiremos estar na presença do Eterno. Você precisa se santificar, você precisa se prontificar a ser um homem santo, a ser uma mulher santa, a ser uma mulher e um homem que busca a presença de Deus para que de fato a sua vida mude e mude para melhor. Amém? Sexta convicção cristã: você tem a vida eterna. Você precisa ter essa convicção como verdade para que o teu nome seja escrito no livro da vida. Olha só, 1 João capítulo 3, verso de número 14, diz assim: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Ou seja, você precisa, eu e você precisamos manter a nossa vida eterna, manter o nosso nome no livro da vida. Nosso nome é escrito no livro da vida conforme nós nos voltamos a Cristo, nos entregamos a Cristo por completo. A nossa vida, ela não acaba aqui, a nossa vida não tem um término aqui, muito pelo contrário, nós vamos viver além, nós vamos viver uma vida eterna, e você precisa não esquecer também do que está lá em João 5:24, João 11, de 25 a 26, e Lucas capítulo 10, verso 20, além do que eu li aqui, 1 João capítulo 3, verso 14, onde diz que nós já passamos da morte para a vida. Você que aceitou Cristo como teu Salvador e Senhor, você não está mais nas regiões da morte, você está na região da vida, e você precisa ter essa convicção plena e absoluta para que nada, para que nenhum demônio, para que nenhum espírito maligno venha roubar de você essa convicção, porque é assim que nós vencemos convictos e permanentes andando em Cristo. Como Cristo andou na terra, nós andamos também nele. Sétima e última convicção cristã de um apanhado geral daquilo que é o Evangelho, está dizendo que Cristo está em nós e nós estamos em Cristo. Capítulo 3, 1 João 3, verso 24, olha só o que diz: e aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus permanece nele. Nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que ele nos deu. Então, a sétima convicção geral que você precisa para ser e permanecer um servo de Deus é que você está em Cristo e Cristo está em você. Como? Quando você guarda os mandamentos e permanece em Cristo. E assim nós conhecemos que Cristo está em alguém, quando esse alguém flui debaixo da unção dos mandamentos de Jesus, de Yeshua HaMashiach, o Filho do Eterno. Ou seja, você, para
mostrar essa convicção ao mundo e para, de fato, dizer ao mundo quem Cristo é, primeiro você não pode esquecer dos mandamentos de Deus, que através deles Cristo está em você e você está em Cristo. E quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. E como diz o profeta Isaías, veja, está saindo algo novo à luz. Não os apercebeis? Exatamente esta é a palavra que eu quero encerrar aqui, esta pequena aula sobre convicções cristãs. Tá bom? Você, relembrando, não pode esquecer. As convicções que você precisa ter é que o mundo aborrecerá por causa da glória de Deus em você. Você se tornou filho de Yeshua. Você é igual a Jesus. Você verá Jesus em breve, assim como Cristo é. Você tem que buscar uma santificação diária para que esta esperança da glória possa fluir em você constantemente. E assim você ter a sexta convicção, que é a vida eterna. E para permanecer nesta vida eterna, não pode esquecer que através dos mandamentos, Cristo está em você e você está em Cristo quando você permanece seguindo o exemplo de Yeshua aqui na terra, o Filho do Pai, o Eterno, o Todo-Poderoso, o Deus de Israel. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que a unção do Eterno venha sobre você, que a presença de Deus possa te dar essas convicções. E eu termino perguntando, e você? Possui estas convicções? Não esqueça, curta e compartilha esse vídeo. Esse vídeo vai para youtube.com/miqueiascas13 e também nas fanpages da Escola Apostólica e Profética INENE. INENE é facebook.com/INENE Escola Apostólica. Tudo minúsculo e junto você encontra a fanpage desta escola. Eu sou o apóstolo Miqueias Cas13, nós somos aqui do Ministério Apostólico Evangelho de Poder, na cidade de Campinas, e eu quero abençoar a tua vida com esta pequena aula aqui no Facebook ao vivo, tá bom? Não esqueça, você que está nos acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook ou por qualquer mídia social, curta, compartilhe esse vídeo, envia para mais alguém, porque com certeza isso fará a diferença na vida dessa pessoa. Que Deus, o Senhor, o Eterno, te abençoe e que haja paz e prosperidade sobre tua vida, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Shalom de Cristo para você.